ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui no Rio. O nosso tema hoje é saúde e vida. A ideia é propor a você um convite a que você reflita sobre seus comportamentos, pensamentos, emoções. O programa tem um enfoque na área da psicologia e a ideia é poder te dizer o seguinte: você precisa de ajuda profissional nessa área, então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Comece uma caminhada de reflexão, de cuidado, de atenção sobre suas emoções, seus pensamentos, e se esse programa te ajuda nisso, que bom! Eu sou Márcia Costa, então hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que eu acredito que possa trazer muito esclarecimento para a gente. A ideia é a gente pensar sobre o que podemos aprender com os problemas da vida. Então, somos 3 psicólogas. Com a gente, Carla Araújo, Lívia Dias, e eu estou aqui contigo também para a gente pensar nessa questão. Meninas, Carla, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Lívia, obrigada por você estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Então, meninas, a ideia é hoje a gente pensar nessa pergunta. Aprender com os problemas, Carla, é possível? Ah, é possível, né? Assim, é um exercício, a gente tem que fazer um treinamento, mas a gente tem que tentar ver sempre ali as possibilidades, o lado positivo, para tentar tirar daquilo lições, né? Que os problemas se tornem lições e que a gente aprenda. A ideia é a gente estar podendo imaginar que o problema, Lívia, ele precisa ser visto sob perspectivas, sob olhares diferenciados. Porque à medida em que a gente olha para o problema e a gente fica atrás de quem é o culpado, o quanto isso é terrível para mim, quando a gente começa a olhar para aquela situação aversiva, difícil, complicada, realmente ela pode acabar sendo muito destrutiva. Mas então, é possível olhar para um problema, para uma situação difícil, complexa, de uma outra forma? Sim, com certeza. Todos nós podemos aprender muito com os problemas. Até porque problemas são inevitáveis para a nossa existência e, ao mesmo tempo que eles nos levam, talvez, até uma condição de sofrimento, ao mesmo tempo a gente pode resgatar um aprendizado muito intenso, muito edificante e nos fazermos com que construímos uma força que talvez a gente não tivesse tanto conhecimento, assim, que coisa, desse poder. Então quer dizer assim, quer dizer então que a gente pode transformar algo que poderia nos destruir em algo que pode nos fazer crescer, Carla? Uhum. É por aí? É verdade. Acho que a gente pode tentar ali, de acordo com o erro, com o problema, alguma situação, buscar o que tem daquilo ali que eu possa aprender, que eu possa acrescentar na minha vida, né? Eu acho que o primeiro de tudo é sempre estabelecer a gratidão. A gente tem que ser grato pelo que aconteceu, né? Aconteceu por algum motivo. Algum motivo tem para aquilo ali ter acontecido. E assim, a gente pensar, e aí, com o que aconteceu, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar na minha vida, o que eu posso aprender realmente com aquela situação vivenciada. Carla e Lívia, eu tenho certeza que esse programinha vai ser muito legal. Eu convido você a ficar com a gente nesse diálogo, nessa reflexão, pensando essa pergunta hoje sobre o que podemos aprender com problemas, com dificuldades. Nossa, o que um problema pode trazer para mim? Só dor? Vamos repensar isso? No tema saúde e vida do Espaço Feminino de hoje, a perguntinha que é a nossa pauta é sobre o que podemos aprender com os problemas da vida. Somos 3 psicólogas aqui hoje com você. Eu, Carla Araújo e Lívia Dias,
para conversarmos com você, num diálogo bem bacana sobre essa questão. Agora, Lívia, nós estávamos conversando no primeiro bloco que um problema pode se transformar numa grande solução. Mas a questão que muitas vezes, diante da dor que o problema causa, nós ficamos assim com uma certa dificuldade de ter tanta clareza a respeito do quanto o problema pode ser útil. Agora, como é que a gente começa, então, a olhar para o problema como solução, já que, no primeiro momento, ele é tão dolorido? Acredito que o primeiro ponto, a aceitação. A gente tem duas escolhas. A primeira, ou se colocar num ponto de vitimização autodestrutiva e improdutivo, né, gerando ainda mais a intensificação do nosso sofrimento, ou aceitando que aquilo ali é algo inevitável, mas que é superável, que temos uma força que podemos movimentar para buscar a clareza das soluções. Enquanto o nosso foco está só no problema, fica muito difícil a gente conseguir olhar para a solução. A partir do momento que eu aceito aquilo e trabalho dentro de mim formas de superar, de encontrar caminhos, com certeza fica muito mais fácil. Agora, tem sempre aquela mentalidade, muitas vezes, que é aquela mentalidade que não consegue enxergar o problema. E aí faz de conta que ele não existe e fica o tempo todo naquela de minimizar o problema, né, Carla? Assim, não é tão assim grande, me parece às vezes um mecanismo de fuga, né, de fuga da realidade. Isso também é problemático, não é? Sim, por isso que eu vejo essa questão de como é importante a gente se autoconhecer, né, a questão do autoconhecimento, analisar de fato os problemas, né, ou as situações, se aquilo ali condiz com a minha realidade, se não condiz, se eu recebo uma crítica, né, você avaliar realmente se aquela crítica é uma crítica produtiva, se é uma crítica que é uma verdade, mas para que isso aconteça, a gente precisa se conhecer muito bem, precisa se analisar, precisa refletir de acordo com o que acontece na nossa vida. É interessante que tem muitas pessoas que chegam ao consultório e falam assim, mas o meu problema tem solução? O meu problema vai acabar? Tem fim? Porque as pessoas ficam naquela expectativa de que aquilo ali não vai terminar, que aquilo vai ser eterno. Eu falo, não, calma. Para todo problema, a gente tem uma solução. Mas é o que a Lívia falou, a gente não pode ficar preso ao problema. Ali remoendo, aquilo ali só traz dor, só traz sofrimento. Então, a gente tem que realmente partir para outra fase, que é a da solução. E não é fingir, com essa postura, a gente não está fingindo que ele não existe, que o problema não existe, ele existe. Sim. Não é? O constatar dessa realidade e mensurá-la de uma forma adequada é essa grande questão que entra na aceitação, né? É a mensuração do que é adequado, do que é correto. Não é nem supervalorizar e nem trazer um olhar minimizado sobre o que tem a sua referência clara. Por aí? Sim, a aceitação não quer dizer que eu estou me subestimando aquilo. A aceitação é me colocar pronto a vivenciar as soluções possíveis e enxergar as novas possibilidades e o aprendizado. Não existe problema, não existe nada que a gente não possa ganhar. Toda perda tem um ganho, por mais que naquele momento a gente não consiga ver muito bem. O que eu estou ganhando com esse sofrimento? Não estou ganhando nada. Mas a partir do momento que você começa a avaliar e percebe que você superou aquilo, porque vamos superar com certeza, a gente vê o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente amadureceu, o quanto que a gente se fortaleceu. Eu acho que isso é maravilhoso. Assim, gente, digamos, uma das dores que comumente, vamos partir para alguns exemplos, né? Comumente a gente percebe, tanto na clínica, é a dor do luto. E que muitas vezes ela é colocada para uma sociedade que quer resultados imediatos, que quer realmente um ritmo que é o ritmo imprimido por eles mesmos, né, que tem que ser tudo muito rápido. É dito a essa pessoa, não, supera isso, vamos, supera isso. E cada um tem um ritmo, o seu tempo adequado para viver aquilo ali.
É bem legal essa proposta que você traz, Carla, desse autoconhecimento, dessa coisa de eu me conheço, então eu sei qual aqui é o meu ritmo. E se está ultrapassando esse tempo, é hora de eu começar a entender isso melhor. Luto é um pouco assim, Carla? O luto eu também vejo dessa forma, né? Às vezes a gente tem ali as possibilidades, as soluções, mas às vezes a gente não consegue enxergar, né? Era aquilo que a gente estava falando. Por isso que às vezes é realmente, puxando sardinha para o nosso lado, é importante uma ajuda terapêutica. Sim. Porque a gente acaba fornecendo ferramentas que vão te auxiliar naquele processo de como superar uma determinada situação, de como vivenciar um momento e de acordo com o seu tempo, né? É isso que a gente tanto foca aqui, né? A gente cada um tem a sua individualidade, tem o seu tempo, então a gente tem que respeitar realmente esses limites. E Lívia, entendendo também que o luto não é só a perda de uma pessoa. Pode ser, por exemplo, o encerramento de um ciclo, não é? Ou, vamos dizer assim, digamos, o momento de aposentadoria, não é? O término de uma etapa. Ali também existe um luto, né? A fase, por exemplo, da infância para a adolescência, os pais Sim. idealizados, enfim. Filhos que saem de casa Exatamente. porque se casaram. Então, não precisa ser apenas recorrente aí à morte, digamos assim, né? Tudo que gera esse fechamento de ciclo, que é entendido muitas vezes como uma ruptura, ele também está trazendo o significado de um novo ciclo que também está se abrindo, uma nova possibilidade que está se abrindo. É interessante esse ponto que você colocou em relação dos filhos saírem de casa, porque os pais acabam relatando muito isso no consultório. Nossa, parece que abriu um vazio dentro de mim, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, eu não sei mais o que eu posso fazer. E aí a pessoa começa a perceber que ela tem a sua individualidade. É que ela não era constituída pelos filhos, mas sim foi um processo da etapa naquela vida deles, mas que trouxeram muitos ensinamentos e que agora ele pode usufruir de outras formas, né, de viver, outras possibilidades, outros sentidos de vida. É buscar uma ressignificação. Isso, né? exatamente. A ressignificação é fundamental, porque muitas vezes a gente entra numa rota de que a nossa vida se concentra apenas naquele aspecto, não é? Eu deixo de ser a pessoa para ser a minha profissão, aquilo que eu faço. E eu deixo de ser a pessoa, aquele ser, para ser aquilo que eu estou realmente vivenciando ou produzindo. Então, é legal a gente poder ter essa abertura de visão, essa consciência ampliada, para em algum momento estar interagindo com a vida e vendo essas etapas que se fecham, esses ciclos que terminam, como possibilidade também de outros que se abrem. Com certeza. Por aí, então, a forma correta de enxergar o problema? Eu vejo que é uma forma correta, uma forma bem bacana, né? A gente realmente pensar que a vida não termina ali, né? A gente pode buscar outros objetivos, né? Tem gente que está ali numa situação de depressão e vai ajudar outras pessoas, acaba, né, ali alimentando uma ferramenta realmente de ser canal de bênção, né? E percebe que pode ser muito mais, que pode estar ajudando outras pessoas, sei lá, pode fazer um artesanato. Então, acaba buscando outras ferramentas, outros mecanismos que auxiliam nesse processo de ressignificação. Legal é que a gente descobre potenciais, não é? Muitos. Cada um de nós tem potências que muitas vezes ficam ali camufladas, não é? Sem aquele olhar consciente imediato. E nessa hora é uma hora de descobertas também, não é, Lívia? Sim, porque a gente fica às vezes tão focado no outro e que não acabamos percebendo o quanto que nós temos dentro de nós potenciais, como você colocou, Márcia, que vão dar um novo sentido para aquela nossa existência. E a gente descobre realmente potenciais que eu nunca diria que poderia ter, que existiria dentro de mim. E aí, a partir do momento que abre esse ciclo, eu me vejo com uma força, né, engrandecedora, uma luz interna muito positiva, muito bacana. Uma vontade de sair daquele lugar de inércia, né? De começar uma nova história. Legal. Começar uma nova história. Agora, é muito importante a gente perceber, então, numa busca, diante desse momento difícil, fazer uso desse momento difícil como uma ferramenta de autoconhecimento. Digamos, o que é que eu sei fazer? O que é que eu sou capaz de fazer? E, de repente, esse problema, Carla, pode ser
uma ferramenta que dê indícios a essa pessoa, indique a essa pessoa do quanto que ela é resistente à frustração, do quanto que ela pode exercer a paciência, do quanto que ela tem potencial para perdoar. Eu quero convidar você a perceber o problema como uma grande ferramenta para você ver um potencial enorme, descobrir aí um potencial enorme de perdoar rapidamente, de ressignificar movimentos, histórias, de saber que aquele que você estava olhando como inimigo, de repente, pode estar sendo até um esmeril para você lapidar algumas coisinhas. Desculpa o termo, mas pode estar sendo alguém desse tipo. É por aí, Carla. Eu vejo que é bem legal esse pensamento que você trouxe, né? Realmente é por aí, a gente tentar buscar essa coisa mesmo do positivo, né? O que tem de positivo em cada situação, por mais que seja alguém ali que, peraí, mas a pessoa me disse essa situação, e você se questionar realmente, né? Mas o que eu posso aprender com isso? O que isso me trouxe de positivo? Eu agi dessa forma, por que eu agi dessa forma? Eu acho que é a partir daí que a gente pode trazer para dentro da gente esse maior leque, né, de possibilidades, de aprendizado, de lições, e aí que a gente cresce, né? Sabe, que existe algo que eu queria também pensar com vocês, com você de casa, uma coisa muito interessante a respeito de aprender com o problema. Muitas vezes nós, diante de uma situação difícil, a gente pega e acha que 100% do problema é culpa do outro. E eu queria te fazer um convite que é um desafio mesmo, é desafiador, a que você não se coloque dessa maneira nessa situação, entendendo que existe uma parte nossa também. Quando eu vejo que 50% é meu, 50% é do outro, eu não sobrecarrego ninguém, querendo me eximir, querendo me deixar isenta, eu me implico, mas me implico principalmente para crescer. Porque muitas vezes quando a gente chega e diz assim, não, a culpa é toda da Lívia, a culpa é toda da Carla, a culpa é toda da Márcia. Em que momento eu posso também visitar esse lugar que eu preciso visitar em mim, que eu ali não agi com maturidade, que eu realmente preciso melhorar? Eu acredito que é desafiador esse olhar, mas eu acredito ser também importante nesse aprendizado, Lívia. É importante descobrir também que nós podemos dar interpretações a eventos de maneira enganosa. Podemos modificar certos padrões de olhar diante daquilo que aconteceu. Ótimo. Então, nem sempre aquele inimigo é tão inimigo assim. Às vezes, aquela postura daquele outro me fez construir algo também engrandecedor dentro de mim. E nem sempre aquela pessoa, ela está também retirando algo de mim, me fazendo algo, me machucando, me ferindo, mas ele também está me transformando numa pessoa melhor e olhando aquela pessoa também com um olhar também de empatia, que a empatia é muito importante também nesse processo. É importante a gente falar também que quando a gente tem esse movimento de culpabilizar o outro, a gente acaba fazendo o quê? Se afastando, Sim. né? A gente se afasta do que acontece no trabalho, se afasta de uma pessoa, se afasta de uma determinada situação e quando você vê, você busca outras amizades, outros relacionamentos e você acaba vendo que o problema continua. Você só vai levando aumentando, só Isso. vai ficando cada vez, né? E você leva com você aquilo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje pela manhã, estava dizendo assim que essa pessoa, sabe quando a gente dá 50% para o outro e fica com 50%, a gente tem possibilidades infinitas de crescer. Muito bacana isso. Então, digamos, no exemplo que eu estava colocando para a pessoa, você autorizou nesse relacionamento aquele comportamento X. Autorizando aquele comportamento X, que era um comportamento que não era adequado, você quis autorizar aquele comportamento inadequado por quê? Porque talvez você quisesse abrir mão do seu direito, você quisesse ficar num lugar de conforto, não quisesse reagir naquele momento àquela situação. Perceba como você também ali
teve 50% daquela situação, daquele comportamento, endossando aquele comportamento que era inadequado. Quando eu acordo para isso, puxa, eu endossei esse comportamento, eu também autorizei, eu deixei esse comportamento inadequado se sustentar. Quando eu podia, de repente, ter alguma outra posição diante desse comportamento inadequado. Quando eu olho para isso, eu digo assim, caramba, agora quando eu for viver outros relacionamentos, eu vou me atentar a que estou endossando um comportamento inadequado ou estou colaborando para que esse comportamento inadequado seja visitado, seja olhado, seja refletido. Entende? E nesse momento a gente cresce. Faz sentido para vocês? Faz. Nós somamos, né? Nós fazemos parte de um processo, nunca nos excluímos de qualquer processo que vivenciamos, seja no trabalho, seja numa relação amorosa. Temos que ter esse olhar, como você está mesmo colocando, Márcia, o olhar de que fazemos parte desse processo e, às vezes, muitas vezes, nos permitimos também situações que acabam gerando problematizações a nós mesmos. Nós temos muitos recursos interiores, né? Temos recursos que precisamos extrair e passar a enxergar também. Sabe, quando a gente tem que dizer não, Carla, e a gente procrastina esse não, não é? Na realidade, nós estamos ali endossando um comportamento que ele é inadequado, ou para uma criança, ou para qualquer um que esteja conosco, quando eu o tempo todo digo sim também. A gente tem que se valorizar, né? E aprender realmente que tem momentos que a gente tem que dizer não, né? Que realmente tem situações que isso é importante, esse não. Eu tô me valorizando. Eu tô falando, não, peraí, para essa situação não vai ser possível, não